Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Conexão IA, o nosso encontro mensal para descomplicar esse universo fascinante e muitas vezes assustador da inteligência artificial. Eu sou o Roberto Mazzilli e, como eu sou um cara muito curioso, eu trouxe para sentar na bancada comigo o especialista técnico e mestre na didática, Marcos Sperbi. Tudo certo, Marcos? Roberto Mazzilli, boa tarde. Bom, tudo certo. Eu trabalho com adoção de IA e hoje vai ser o nosso primeiro episódio do Conexão IA. E a ideia aqui é pegar essas notícias complexas e transformar num bate-papo que todo mundo consiga entender e aplicar no seu dia a dia. Muito bacana, Marcos. Marcos, a gente vê notícias de IA todo dia, toda hora. Mas para quem está chegando agora, como funciona o ecossistema de IA? Quais são os principais players desse mercado? Ok, vamos lá. Aí tem bastante coisa para a gente falar, né? Vamos tentar, como é o nosso primeiro episódio, vamos tentar inserir essas pessoas todas nesse mundo da inteligência artificial, ok? Então eu separei em 5 pedaços, tá? Vamos chamar assim, em 5 partes. A parte o primeiro nível, tá? Seria o nível de hardware, tá? Onde desponta a NVIDIA. A NVIDIA hoje é uma empresa que está valendo 4,3 trilhões de dólares. É a empresa mais valorizada do mundo. Impressionante, né? Como uma empresa que fazia placa de vídeo, GPU, enfim, para jogos, pôde se transformar no principal ator de IA na questão de hardware, né? É que a inteligência artificial, a parte de treinamento, né, precisa muita GPU. E aí a NVIDIA, desde que a inteligência artificial decolou, a NVIDIA se tornou o principal player do mercado, tá? As outras não dá nem para falar, porque não estão bem longe ainda, né? Algumas empresas como o Google, a Amazon, a própria Microsoft, elas também estão desenvolvendo placas, né? Desenvolvendo GPUs. O segundo nível, tá, desse ecossistema é o nível de infraestrutura, de nuvem, né? Então nós temos lá a nuvem da Azure, da Microsoft, né? A Azure, nós temos o Google Cloud, que é a nuvem do Google, e temos a AWS, que é a nuvem da Amazon, tá? Então são os 3 players. A Oracle também está começando a entrar nessa parada aí, tá? Mas devagarinho. Esses 3 são os principais, ok? Bom, depois, pessoal, o terceiro nível desse ecossistema, tá? Eu separei assim, ó, de modelos, aplicações e agentes. Então vamos dar um exemplo bem didático, tá? O ChatGPT. O ChatGPT ele é uma aplicação, ele é uma interface gráfica para acionar um modelo. O que é um modelo, por exemplo? O modelo é um GPT, é um modelo GPT 5.4, é um modelo Cloud Opus 4.6, o Gemini 3.1. Esses são motores, são modelos, né? E essas aplicações, elas acionam esses modelos, ok? Então, por exemplo, um modelo, uma app que muita gente usa, que é o Copilot da Microsoft. O Copilot, os motores do Copilot, os modelos que ele usa, são o GPT, os modelos da OpenAI, né? E também usam os modelos do Cloud, agora, da Anthropic, tá? Então, falando nisso, os principais players aí são a OpenAI com o ChatGPT, né? O Gemini do Google, tá? E o Cloud da Anthropic. Fechou? Bom, vamos seguir. Depois nós temos aí uma bem conhecida que é a DeepSeek, né? Que lembra que acontece quando há um tempo atrás aconteceu aquela revolução toda nas bolsas de valores. Sim, Lembra, eles Maria? conseguiram fazer com que demonstrar que com muito menos investimento eles conseguiram produzir um modelo tão eficiente, muitas vezes superando, né, alguns números de
relacionados ao OpenAI, o ChatGPT, enfim. E Exatamente. aquilo ali foi um divisor de águas, né, fez com que muitas empresas, eu me lembro até a Nvidia, né, balançando um pouco na bolsa de valores, porque Bastante. eles conseguiram produzir um modelo com um décimo, um valor muito menor de investimento do que normalmente se Na precisa. verdade, o que que acontece, né? Na inteligência artificial eh, eu tenho a inferência, que é quando tu pergunta para o modelo e ele te responde, tá? Essa parte, a DeepSeek conseguiu baixar até 90%, tá? Da necessidade de GPU. Eu já vou explicar por quê. E na parte de treinamento, que é a parte mais pesada, eles conseguiram baixar 50%. Ou seja, se tu não precisa tanto de GPU, o que que acontece com as ações da NVIDIA? Baixam. Cai, O né. que acontece com as ações da OpenAI, do Google, da Anthropic, que todas baixaram bastante. Durou uma semana e tudo voltou ao normal, ok? Bom, eh, o que que aconteceu quando... o que que o DeepSeek, né, trouxe de novo? Ele trouxe um conceito novo, tá? Aliás, não é um conceito novo. Eles aplicaram um conceito pela primeira vez, que se chama Mix of Experts, que o modelo, quando tu pega uma LLM, tá, e tu faz uma pergunta, geralmente ele acionava todo o modelo para responder. E com essa arquitetura de Mixed of Experts, o que que aconteceu? O modelo, conforme a tua pergunta, ele acionava uma parte da LLM. E aí ficou tudo bem mais rápido, com menos custos, né? Principalmente para a parte de inferência, que volto a repetir para quem está começando, né? Que é a parte que a IA te responde, é a parte de execução, não é a parte de treinamento, que é a parte mais cara, né? Do treinamento de um LLM, ok? E eu Bom, eu acho, só para acrescentar, né, Marcos, tu falou em arquitetura, né, do DeepSeek, enfim, e a gente vê, novas evoluções sobre esse aspecto de novas arquiteturas em modelos, enfim. Então, tem muita coisa, eu acho que para avançar em cima disso ainda, né. muita, muita, muita. Bom, aí também, respondendo, né, tem o Qwen, da Alibaba, que é um modelo que a previsão dos maiores especialistas é que em 2024, alguns modelos chineses começam... Desculpa, em 2027, 2024 já passou, né? Aham. Que em 2027, tá? Esses modelos chineses, o Química 2, o DeepSeek, o Qwen da Alibaba, né? Que eles até ultrapassem alguns modelos americanos, tá? Porque eles são open source, todo mundo colabora. Então, nesse sentido, eu acredito que vai acontecer. Tem uns modelos muito bons. É. Aqui eu acho que tem um parênteses também, quando a gente fala um pouco sobre isso, né, quando a gente fala de inteligência artificial, tem uma questão geopolítica por trás, assim, né. A gente olha a China, talvez a China tenha dificuldade de explorar comercialmente modelos, né, como os modelos produzidos nos Estados Unidos. Então acredito que em cima disso eles vão para outras estratégias, como o open source, por exemplo, né, de embutir ou disponibilizar modelos para um LLM mais local, para alguém fazer a sua própria aplicação, enfim, né. Então, existe outras possibilidades de trabalhar com eles para outras aplicações um pouco diferente da competição com os modelos americanos, né. O bom nisso tudo, de certa forma, eles também trazem, né, ajudam no fator concorrencial, né, de preço, né, eles ajudam talvez a manter o preço dentro de uma certa estabilidade, né, dando É, mais concorrência aí. o problema é uma boa, né, ter esses modelos open source. Mas vamos pegar, assim, por exemplo, o DeepSeek V3, tá? O DeepSeek V3 ele precisa de mais ou menos umas 30 placas H100 da NVIDIA. Cada placa H100 da NVIDIA, ela vale mais ou menos de US$ 25.000 a US$ 35.000. Então, tu imagina, multiplica isso por 30 e tu vai ver o que que precisa para rodar um modelo que já é, né, já está
entre muitas aspas, ultrapassado, tá? Então precisa muita grana. Por isso que agora estão surgindo as SLMs, né? A LLM é Large Language Models e a SLM é Small Language Models, que algumas podem rodar até numa rede local, tá? Num Perfeito. servidor, né? Então é uma coisa, é uma tendência, eu acho que vai ocorrer muito. Vai ter até inteligência artificial que vai rodar até no celular. Perfeito, perfeito. É, são muitas possibilidades. O bom, né, dessa história toda é que a gente não fica somente preso a um modelo e outro, né? Eu acho que na hora de pensar em projeto de IA, quanto mais possibilidades existirem, mais escolhas podem ser feitas, né? É impressionante como a IA ela corre na velocidade da luz. Impressionante. Toda semana, a gente que acompanha as notícias de IA, a gente está vendo que muda muita coisa. A pessoa que tem problema com FOMO, né, o Fear Meu of Missing Deus, Out, meu Deus, né, não consegue mais dormir é porque é muita verdade. informação. Tem que ter uma linha, né? Uma linha, assim, porque senão tu não consegue. E aquela pessoa que fica vendo notícias do Instagram, no momento que ela consegue se acertar com um modelo, com um agente, né? Com uma LLM, daqui a pouco muda tudo e ele já tem que ir para outra, e aí como é que faz? Então, às vezes, tem que ter um pouco de calma e refletir mais antes de começar a usar alguma É, coisa. dentro dessa linha, né, imagina projetos longos de IA que demoram muito para ir em execução, quando vão, daqui a pouco já estão numa tecnologia ultrapassada. Exato, muitas empresas também, né? A empresa começa com uma ideia e a métrica é a seguinte: uma empresa lança alguma coisa que ela usa um LLM, e em 9 meses a LLM está fazendo aquilo que ela faz, tá? Dentro do modelo. Sim, já Então, incorporou já aquela incorporou aquilo. funcionalidade. E aí mata a empresa. Muita empresa está morrendo, né? Agora, o que aconteceu é um grande ponto de inflexão, tá? Foi há um mês atrás, com o lançamento do OpenClaw, né? Que é um agente que é impressionante, cara. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Né? Tu pede para ele fazer uma determinada tarefa, se ele tem que baixar um PDF para mandar para ti por e-mail, ele vai com a conta que tu deu, ele entra lá na Adobe, baixa o Adobe Acrobat para ti, ele não te pergunta nada, vai fazendo. Né? Claro que isso aí tem um custo de tokens, né? Claro. Sim, então a pessoa, já vi gente dizendo que gastou $1.000 em 2 dias. Tá? Então, mas eu acho que foi uma grande mudança e na cauda disso, né, a, a Anthropic, né, lançou o Cowork, o Cloud Cowork, tá? Eu estou usando diariamente o Cloud Cowork, é fantástico. É uma coisa assim que, se tu der uma missão para ele, ele não tiver um conector para mandar um e-mail, né? Há pouco até não tinha o conector da Microsoft, agora, sexta-feira passada, eles lançaram o conector da Microsoft. E ele vai lá, tá? E clica para ti, porque ele tem ele usa o browser também, o Chrome. Então ele vai lá e clica para ti e faz aquela tarefa, né? Nós temos um sistema lá de tickets lá na empresa e eu fiz uma brincadeira, né? Eu digo, vai lá no sistema tal e abre um ticket para mim, para Marcos, e a descrição é tal. Ele foi lá, clicou e tal, só se perdeu na hora que tinha que dar. Eu não dei uma informação para ele, que era a categoria. Né? Aí ele parou, me perguntou, e a categoria qual é? Eu disse a categoria, vamos ver, ó, o ticket está aberto. E aí, com tudo que tu fizeste ali, ele testou, criou um programa ali, fez até um programinha em Python para fazer isso e tal. Ele pega isso e empacota isso, e ele chama isso de habilidade, skill. Ele cria uma skill para fazer aquilo. Então, a próxima vez que tu der um barra, né, sei lá, abrir ticket, ele já faz todo aquele processo novamente, com as permissões que tu já deu durante o primeiro processo, né?
com a melhor maneira que ele conseguiu de fazer aquilo, né? Aquela tarefa. É bem bacana. É, isso que tu tá dizendo, né, Marcos, abre 500 episódios nossos aí futuramente, né? Desde a relação de trabalho sobre trabalhos manuais serem rapidamente, poderem serem substituíveis, né? E o impacto disso na sociedade. E também sobre a eficiência, né? Entre outras coisas, a eficiência que as empresas buscam, a questão de empregabilidade. A gente vê muitas empresas multinacionais também demitindo muitas pessoas para enxugar, achando que com essa IA agêntica elas vão conseguir, né, fazer com menos pessoas, enfim. Então aqui realmente o tamanho dos desdobramentos que isso, né? Semana que vem eu vou dar uma aula, né, numa faculdade aqui em Porto Alegre, e o curso ele é de BPM, né? Então imagina no mundo de BPM, que é o mundo de otimização de processos, tu trazer o assunto de AI agêntica, o quanto que ele pode mudar e interferir, né, nos processos de uma maneira mais dinâmica, mais automatizada, mais inteligente, inclusive, né? Então, como isso é impactante, né? Hoje, boa colocação. Hoje, de manhã, eu estava ministrando um workshop, tá? E um aluno ali, uma pessoa que estava assistindo o workshop, ele pegou e tirou uma foto de um fluxo de trabalho, tá? E passou para LLM. No caso, era o Copilot, tá? Ele mapeou aquele processo todo e explicou passo a passo daquele processo. Depois, aí ele pegou aquilo que o Copilot produziu para ele, colocou lá no Notebook LM, que se alguém não conhece, foi o melhor app de 2024 e de 2025. Então, gravem aí, Notebook LM, do Google, tá? E aí ele produziu podcast, filmezinho, infográfico, mapa mental, quiz, uma série de coisas. Uma coisa que eu tenho experimentado assim bastante no notebook, essas saídas deles são muito rápidas e muito precisas, né, em matéria de infográfico, mapa mental, enfim. Muito. E às vezes as pessoas hoje têm dificuldade de ler textos maiores, elas precisam de uma nova etapa, né, seja por causa de urgência, seja porque as pessoas realmente não leem, estão ficando acostumadas a uma informação mais visual, né? Viciadas em dopamina. É. Né? Visualmente, tu enxerga ali o que tu tem que enxergar, as questões que são relevantes de uma maneira visual e tá pronto, sabe? É melhor do que tu passar, às vezes, um texto longo, enfim. Então, acredito que as organizações têm que utilizar mais esse tipo de ferramenta, assim, como uma base de conhecimento, né? Mas eu acredito que tu vai falar também de outras questões relacionadas ao notebook LM, né? Enfim, questões técnicas. Como eu estava falando, né? Ele considerado em 2024 e 2025 a melhor app. Ele usa o motor do Gemini. E hoje ele começou lá com o motor do Gemini, agora para fazer vídeo ele usa o motor do Veo 3, que é do Google também, né? E o Nano Banana para imagens, tá? Então é assim, ó, quem não conhece, fica a melhor dica aqui do nosso podcast é o Notebook LM. Já que tu está abordando essa questão das empresas, dos players, enfim, hoje em dia, se alguém for fazer uma assinatura, né? Eu tenho ido um pouco na linha do Google. O Google, conforme tu mencionou hoje, já traz um combo de algumas questões envolvidas. O que tu recomenda, assim? É difícil hoje estar somente, né, fechado com um player só, né? Às vezes tu tem que, dependendo do teu uso, tu vai precisar de outros, né? É difícil. Eu uso naturalmente, é meu trabalho, eu uso praticamente todos. Eu tenho a assinatura do Cloud, eu tenho a assinatura do Gemini, do Google, eu tenho a assinatura do ChatGPT e eu tenho a assinatura do Copilot, da Microsoft, que está muito bom. Tá? O Copilot agora ele deu uma melhorada. Por quê? Porque eles estão começando a usar agora, quando tu usa o Copilot da Microsoft,
tu para executar alguma pesquisa, ou criar um agente, tu pode escolher qual é LLM que tu vai usar. Daí tu tem vários modelos da OpenAI, do ChatGPT, e também agora tu pode usar o Cloud, tá? Aí tu pode escolher lá o Sonnet, tal, ou o Opus, até o Opus, né? Dependendo da versão do Copilot que tu tem. Então, assim, ó, vai depender muito. Me fazem direto essa pergunta. Pô, qual que né? Eu não posso comprar tudo, tá? Então, o que que eu uso, tá? Eu, assim, depende muito do trabalho da pessoa, é muito específico, né? Mas eu não deixaria de ter o Gemini, por exemplo, tá? O Gemini, ele começa lá com a versão free, tá? Que é muito boa, que faz tudo. Só que daí, por exemplo, tu pode fazer um vídeo por dia, tá? Então ele fica bem limitado. Mas tem o Gemini também, o Go, Igual. tá? Que é R$ 30 por mês. Então, o Chat GPT também agora, tá? Tu tem lá o Plus, que custa mais ou menos R$ 100 por mês, como o Gemini Pro, tá? Mas tu tem também o Gemini, o ChatGPT Go. Então daí tu não fica, né, naquele pelo menos ele tem memória, ele não te limita tanto que o ChatGPT ele limita bastante para quem tem a assinatura free, tá? O Copilot também, ele tem aquele Copilot Chat que é para todo mundo, né? E ele tem o Copilot 365, né? Que aí é que tem lá conexão com o Excel, que tem conexão com o PowerPoint. De dentro do PowerPoint, tu pede para ele fazer uma apresentação, a gente faz uma apresentação em 3 minutos. Tu dá uma planilha para ele complexa e diz assim: analisa para mim essa planilha. É fantástico, é surreal o que Fantástico. acontece. Tá? É muito bacana, tá? A produtividade aí aumenta bastante usando essas ferramentas no dia a dia. Eu tenho usado também bastante essa questão de apresentação, de análise de tabelas, enfim. Mas, Marcos, aí eu não sei se tu já concluiu essa questão aí, mas eu tenho uma coisa que tá me intrigando aí, que é a Apple. A Apple. Tá, poxa, eu sou usuário Apple há muito tempo, enfim, a Apple até um tempo atrás era a empresa mais valiosa do mundo, né? Se enxergava na Apple, né, a, assim, a empresa onde a tecnologia estava na sua maior, ah, né, na sua maior altura, sempre inovadora, enfim. A gente não vê a Apple nesse contexto, né? A gente sabe que a Apple fez algumas experiências ruins com a Siri, enfim, tal. E a gente sabe que hoje o celular, e até pelos concorrentes, assim, tem muito celular Samsung e outros entregando já muita coisa em IA, É verdade. né? A ponto da Apple realmente, ela vai melhorando o hardware aqui, ali e tal, mas ela não veio com uma solução de inteligência artificial, né? Parece que isso ficou um pouco para trás, ou se tentou, talvez não tenha trazido as principais cabeças assim para realmente desenvolver isso. Me fala um pouco, né? O que que aconteceu com a Apple, assim, né? Qual é a saída da Apple nessa situação? Eu achei que agora tu ia fazer que nem o Galvão Bueno, né? Perguntar, responder e comentar. Bom, olha só, Mazília. A Apple foi um fracasso, né? Em todas as tentativas que teve com IA, tá? E agora, para nossa surpresa, um mês e meio, dois atrás, eles fizeram uma parceria com o Google. Então, a Apple vai colocar uma versão do Gemini, tá? Nos seus iPhones E e vai tudo pagar mais. royalties para o Google Vai por pagar, usar vai pagar isso. muito caro, mas vai pagar menos, né, do que, enfim, e se eles fossem desenvolver uma IA própria do início, que deu tudo errado, tá? Mas hoje, a Apple é a segunda maior empresa ainda do mundo, né? Hoje a Apple tá valendo de 3,8 a 4 trilhões e fica atrás só da Nvidia. Está na frente do Google, está na frente da Microsoft e está na frente da Amazon, tá? Então isso é uma boa notícia para o pessoal lá que usa iPhone, né? Siri e tudo mais,
que ele agora vão usar o Gemini. Já os usuários de Android, eles podem escolher. Eles podem escolher entre o Gemini, eles podem escolher entre o GPT como seu assistente, eles podem escolher o Perplexity também. Então tem uma gama. Eu uso muito Gemini no meu celular, né? Tu diz OK Google e ele aciona, mesmo com a tela, tu pode configurar que a tela tá trancada, bloqueada, né? Mas tu diz lá OK Google e ele responde. Ele chama a IA que tu pré-determinou. Então, no meu caso, é o Gemini. É muito bom. O Gemini, inclusive, para algumas pessoas aí que devem estar pensando nesse momento assim, bah, mas conversar com o Gemini é muito ruim. Pessoal, faz uma semana eles mudaram isso. Tu começava a conversar com o Gemini e ele não te deixava falar. Tu tinha que falar muito rápido, porque senão ele já começava a responder, né? Não é verdade? Agora não. Agora ele deixa tu falar, espera e aí ele começa a te responder. Aí ele ficou melhor que o GPT. É muito bom conversar com o chat GPT. Tá? Então, é isso. Perfeito, são as IAs cada vez se tornando mais parecidas, né, com o ser humano, né? Até lembrando do teste de Turing, né, que era fazer com que ficasse imperceptível se tu está falando com uma pessoa ou com uma inteligência artificial. Se tu não soubesse diferenciar, é porque, né, se passou no Tinha teste. passado. É. Mas, em cima disso, né, a gente está falando aqui sobre inteligência artificial, nosso episódio inicial, enfim. Vamos tentar entender o que fez a IA aparecer de vez. Né? De uma hora para outra, tudo é IA, a gente está avançando algumas questões dos principais players, enfim, mas como é que a IA entrou nas nossas vidas, né? A gente sabe que a IA já se falava em inteligência artificial desde a década de 50, mas de uma hora para outra ela começou a estar aí fazendo diferença. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Tá, boa. O que aconteceu? Tiveram dois pontos de inflexão. Tá? O primeiro foi no dia 6 de dezembro de 2017. O Google, um pessoal lá do Google, o DeepMind lá, eles lançaram um paper na internet, tá? Que se chamava Attention is All You Need, que falava de uma arquitetura, de um algoritmo chamado Transformer. Por quê? Porque até então, e esse foi o grande ponto de ruptura, a IA ela não tinha memória. Ele só pegava ali, né, as últimas palavras e tal para completar, né? Então, ele não via o contexto. Eu gosto de dar muito o exemplo assim, ó. Se tu disser assim, a Terra aí a maioria das pessoas, a probabilidade é que elas digam que a Terra é redonda, né? E se tu só que imagina que tu tá falando da cor dos planetas, né? E aí tu tem um texto grande sobre Marte, que é o planeta vermelho, enfim. Aí tu tá com dois astronautas e esses astronautas eles olham para a Terra, isso depois de um bom texto, né? Eles olham para a Terra e tu pergunta, a Terra é azul. Então, naquele contexto maior, então a IA ela começou a entender o contexto através desse algoritmo. Até eu diria que é uma arquitetura transformer, chamada Transformer. Esse foi o primeiro grande ponto de inflexão, que permitiu que a OpenAI, tá, que foi fundada pelo Sam Altman, que hoje é o CEO, e pelo Elon Musk, que saiu brigado com ele e tal, né? Uhum. Resolveu depois Fundou montar a sua e tal. a XAI, né? Que hoje não tem nenhum mais fundador da XAI, a XAI não tem mais nenhum dos fundadores. Mas, enfim, aí a OpenAI, né, começou a trabalhar desenvolvendo o ChatGPT, tá? E aí, em novembro de 2022, lançou o ChatGPT 3.5, que eu me lembro que até o Bill Gates ficou assim maravilhoso, o mundo parou para ver aquilo.
né? Então, foram esses dois pontos de inflexão. Por isso que, a partir dali, decolou. Foi uma surpresa muito grande, por exemplo, para mim, quando eu escrevi o meu primeiro prompt ali, né. Claro, bem diferente de uma metodologia, enfim, como se tem hoje. Mas, tu vê um processo, assim, de escrita, eh, aparentemente de raciocínio, de produção, né, de texto, já numa qualidade daquelas, começou a bater uma dúvida, né, dizer: "Poxa, espera aí, normalmente quem faz isso é um ser humano, né". E a gente começou a ter esse primeiro contato de inteligência artificial, e eventualmente eu acho que isso também é interessante, né, a disponibilização disso para qualquer um. Estava num site free, tu chegar lá e poder, né, eh, colocar isso numa escala de que qualquer um pudesse acessar isso naquele momento, eu acho que também foi grandioso por parte da OpenAI. E de certa forma ela consegue, né, manter uma certa distância em muitas coisas ainda, até porque ela foi precursora disso, né, desde então. E isso também é bacana. Tu vê, mas ele só fazendo uma observação, eh, a OpenAI, que provavelmente não vai mais ser Open, né? Daqui um pouquinho, esse ano eles vão fazer o APO, e eles já estão valendo hoje 862 bilhões de dólares. Ou seja, é uma empresa de quase 1 trilhão, uma empresa que nasceu há pouco, Sim, né? sim, E 22. várias empresas de IA, elas já estão nesse patamar, né? A Anthropic também tá sendo muito valorizada. E eu vi uma notícia, não sei se tu viste, uma notícia de uma empresa, agora não me veio o nome, mas saiu agora, e é verdade, eu pesquisei, né? Eh, a empresa de um cara, tá? Que o cara fatura 461 milhões de dólares por ano. É só ele. Agora ele botou o irmão dele. Ele Aham. vende medicamentos desses para essas injeções de ampolas, né? Que para emagrecer. Sim, administra isso, né, Isso. Ele aham, eu vi. administra isso. É só. O cara fez um monte de robô. Tem robô para tudo, né? Eu imagino como é que é a vida. Inclusive o Sam Altman, o ano passado, ele deu uma entrevista e ele falou que iriam começar a nascer empresas, né, de uma pessoa só que iam valer 1 bilhão, né? Então nós estamos chegando aí nesse patamar, e ele, inclusive, a semana passada, ele deu uma entrevista e disse que queria conhecer esse cara. Sim, um empreendedor individual que Pelo amor de consegue Deus, né? chegar a valores. É, Eu cheguei a escutar também a respeito sobre isso e isso muda bastante coisa, né. muito, Muda muito, muito. muito. Até Às ve é às ve motivador, né? às vezes é difícil a gente mudar o status quo, as empresas que estão, elas têm dificuldade de se transformar, porque elas já estão trabalhando num modelo já há mais anos. E aí vem uma empresa dessas, já com modelo disruptivo desde o nascimento e consegue Verdade. provocar É a verdade. mudança, né. Que Verdade. coisa. Bom, então em 2017 aí foi a mágica da tecnologia, né, tu comentou um pouco sobre isso, enfim, sobre essa mudança do modelo Transformer e tal. Mas Marcos, eu também queria saber, tá, o Transformer ele possibilitou a tecnologia, o ChatGPT provocou a sua utilidade para o mundo, né, Isso. e ambos, né, de certa forma marcaram a virada aí de um cenário de IA, né. E a IA generativa acabou se transformando, digamos assim, de uma maneira onipresente. Hoje já se fala também em outros tipos de IA podendo surgir, enfim, né. Só que nessa questão generativa tem muitos desdobramentos, né, tem gerar texto, gerar vídeo, enfim. E a gente nota, né, que tem uma corrida global acelerando, né, em cima disso. Buscando até mesmo uma certa automação no trabalho, agentes de IA, enfim. Então, eu acho que fica aqui é difícil até a gente entender onde é que isso tudo vai parar, né. O que que tu acha sobre isso? Que perguntinha, hein? Onde é que nós vamos para qual é bom, tem um cara aí que é chamado, é considerado o pai da IA, que é o Ian LeCun, que saiu da OpenAI, enfim. E o Ian LeCun, ele está trabalhando num novo conceito agora, que são os World Models. Ele diz que as LLMs, elas não têm como alcançar a AGI,
que é a inteligência artificial geral, que é quando a IA, né, uma LLM, ela ia conseguir fazer todas as coisas que um ser humano faz. Ela conseguiria aprender, enfim, conseguiria chegar à busca. O santo grau da IA, né, é chegar na AGI. Só que as pessoas diziam que em 2025 ia acontecer isso, e aí se viu que com as LLMs atuais que prevêem lá, entre muitas aspas, prevêem a próxima palavra, tu não vai conseguir fazer isso. Né? Então eles estão agora, o Yann LeCun, ele prega agora, e ele está fazendo pesquisas em torno desse conceito de old models, tá? Que é muito mais ele prevê as coisas que vão acontecer através de coisas que estão acontecendo fisicamente, tá? É um conceito. Acho que a gente pode fazer um episódio sobre isso. Sim, ver tendências, né, nessa É, questão, sobre tendências. é isso. Essa é uma delas, né? E eu acredito que uma coisa que dá para dizer aqui, que a parte, assim, operacional, administrativa, meu Deus do céu. Depois aqui do OpenClaw, do Cloud Copilot, vai mudar muito. E agora está vindo também aí, para quem não sabe, o Copilot, tá? O Microsoft Copilot, a versão E7, que é uma coisa assim, eu já vi algumas coisas, né? É fantástico, é surreal, tá? Ele chega a ser proativo, tá? Então, Sim, vamos aguardar que é vai ser bem uma bacana. novas funcionalidades para os agentes, né, eles serem cada vez mais proativos e não. E outra coisa, Mazili, hoje, tá? Tu não, respondendo uma pergunta que tu fez lá no início, tá? Tu não consegue mais usar uma só, né? No fim a gente falou e eu não falei qual Não, qual IA, mas é né? uma perguntinha danada mesmo, É, porque eu sei que a resposta vai depender muito de cada situação, né. mas eu acho, eu teria alguma coisa de OpenAI, né? De repente a versão Go da OpenAI, a versão Pro do Gemini, e eu hoje em dia, tá, pelo potencial, eu apostaria no cloud, tá? Eu tenho hoje, se eu tivesse que economizar, eu não economizaria tirando o cloud, tá? Tu vê, né, a Anthropic ela vinha vindo nesses últimos anos aí meio que em paralelo, mas não era tanto protagonista, né. Me parece que quando a gente chegou um pouco naquela situação lá dos Estados Unidos entenderem que para a guerra lá com o Oriente Médio, enfim, o uso de inteligência artificial estava sendo considerado e tal, e esse assunto veio para cima da Anthropic, e a Anthropic disse que não, né, que não ia fazer isso, enfim, e a OpenAI foi lá e firmou o acordo com o Pentágono, né. Isso, de certa forma, deu um pouco mais de, Para fins militares, né. né? Por exemplo, o Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, ele se recusou a duas coisas. Primeiro, vigilância em massa, que o Pentágono não poderia usar o cloud para vigilância em massa e para equipamentos bélicos sem supervisão humana. Por exemplo, um drone que não fosse um humano que disparasse lá um míssil, tá? E aí o Trump, né, já colocou eles como inimigos da segurança nacional, e eles não podiam mais fazer contrato com empresas que tinham relação com o governo dos Estados Unidos, enfim, né, foi bem complicado. E aí o pessoal lá já está liberado, a Anthropic já, mas a OpenAI foi lá, pegou o vácuo, né, e já emplacou e fez um acordo lá com o governo, tá? Mas para te dar um exemplo, por exemplo, eu tenho um agente no Copilot, tá? Da Microsoft, num ambiente controlado, né? Que pega informações do SharePoint e me dá lá respostas
quando eu tenho que negociar alguma coisa com o meu cliente, tarará. Só que assim, ó, o inimigo número um, eu acho que tu vai falar com muita propriedade depois, né? O calcanhar de Aquiles da IA são dados ruins. E aí eu fui negociar, estava negociando com um cliente, fui buscar os últimos faturamentos, só tinha o de janeiro, tá? Então, se tu não tiver dados bons, tá? É aquela máxima da nossa área, né? Garbage in, garbage out. Entra lixo, sai lixo, tá? E eu acho que tu vai falar, né, daqui a pouquinho sobre isso. Mas aí o que acontece? Eu tenho esse agente, que está funcionando perfeitamente, me traz toda e qualquer informação, valor valor da hora excedente, os últimos faturamentos, só que tem que estar lá esse valor. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei o Cloud Copilot, agendei criei um agente que entra nessa planilha no dia 5 de cada mês e verifica se tudo foi lançado do mês passado. Se não, se ele foi lançado, ele manda um e-mail para mim, né? Para a financeira, para a administrativa, que está tudo bem. Se não, ele manda um e-mail dizendo, olha, está desatualizada a planilha. Tá? É um agente de controle. É um agente de controle. Mas olha só, eu estou usando o Copilot, então eu estou num ambiente controlado, né? E essa planilha está dentro lá do meu SharePoint, né? Dentro do meu ambiente Microsoft, né? E com toda a segurança, permissões, etc. E eu criei um agente no cloud para fazer isso, no cloud cowork, tá? E funciona, que é uma beleza. Então, e aí tu consegue ser proativo, Sim. né? Tu consegue, bom, eu sei que ela vai esquecer nunca. E esse problema tu mata, né? Vai acontecer outro, tu vai fazendo, mas sempre vai melhorando o teu processo. Perfeito. Usar o agente ali para garantir essa qualidade, né, de dados aí, né, de completude. Mas um assunto que eu acho importante dentro disso aí, Marcos, é a questão, principalmente do ponto de vista empresas, né? Tu começou a falar um pouquinho sobre dados, né? E sempre foi um problemaço, assim, no início o pessoal, eu quero usar o chat GPT, eu quero usar né, algum aplicativo de inteligência artificial, mas eu tenho que passar para ele me ajudar, eu tenho que passar meus dados. E aí vem um assunto, né, muito significativo ali, que é o tal do RAG, né? Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o que é o RAG, né, e para que ele serve. Tá. Primeiro, eu vou te dizer uma coisa, Mazili. Se tu usar, tá? Se tu usar se tu puxar coisas, fizer upload de coisas tuas num chat GPT, tá? Que é uma versão com a versão free, ele vai servir para alimentar um modelo, tá? Então, se tu teve uma ideia brilhante, subiu aquela ideia, tá? Sobre uma determinada coisa, amanhã uma pessoa lá na Índia vai perguntar sobre aquele assunto. Olha, aqui tem uma coisa, uma ideia que surgiu ontem e vai Isso, passar, vai isso, alimentar o modelo. isso que está colocando aqui é um baita de um ponto de atenção que as empresas têm que ter, né? É Se elas verdade. não educarem seus colaboradores nesse tipo de ameaça, enfim e tal. E aqui entra um assunto, nós não vamos entrar hoje sobre isso, né? Que é o tal do Shadow AI, né? Enfim, que na verdade é um uso indiscriminado, né? Sem uma governança propriamente dito de inteligência artificial nas empresas, né? E daqui a pouco eu estou colocando, né, algo que é confidencial, que é importante na minha organização, dentro de uma LLM free, e estou alimentando o modelo para outros, né? Às vezes informações que são fundamentais, né? Então isso cria problemas. Mas isso a gente só tangenciou aqui, né? E acho importante. Mas deixa eu te explicar o que é RAG, Claro, tá? estamos aqui Então, para. o que é RAG? RAG quer dizer Retrieval Augment Generation, ou seja, recuperação aumentada, tá? Eu vou tentar explicar. Imagina que tu tem lá, tu vai fazer um aniversário, tá? E tu vai fazer uma grande festa. E para essa grande festa, tu vai chamar o Claude,
que é aquele super chefe francês, né? Que tinha um programa no MTV, né? Maravilhoso, que era o Aquele que dizia Que Maravilha, que maravilha, que cara. você é a vergonha da profissão. Eu não sei se aquele é o Claude ou é Aquele aí é o Jacan. o Jacan, o Aquele é o Jacan. Jacan. Não, tô falando do Claude. E aí tá, aí tu vai investir, tá? E tu vai chamá-lo para fazer o jantar para ti, mas tu quer um jantar especial. Tu tem um livrinho de receitas da tua avó, com todas as receitas que ela fazia, tá? Então, tu tem esse cara que é um super especialista, tá? Ele é um super especialista, um super chefe, e tu vai dar o livrinho de receitas da tua avó, para que ele faça o jantar, a festa, né? Enfim, com as receitas da tua avó. Isso é hack. Então, tu tá aumentando a capacidade desse super chefe com as receitas da tua avó. E isso vai sair uma coisa personalizada tua. Então, hack o que que é? É usar as informações da tua empresa para responder. Quando a LLM responde, ela usa as informações da tua empresa. Por exemplo, se tu perguntar na web qual é a idade do Roberto Mazzilli, né? Talvez ele, se não tiver em algum lugar, ele não vai achar, né? Se provavelmente não vai achar, tá? Agora, se tu tiver uma RAG na tua empresa, que vai ter lá os aniversários de todo mundo, ele vai dizer tantos anos, né? Não vamos dizer aqui Posso para... mentir ali no RAG, ali, botar Pode, aqui menos, tu né? pode tudo, né? Pode botar alguma coisa lá para, mas O bacana disso é que ele vai vamos dizer assim, em dados locais, dados mais especializados, né, mais específicos, mas ao mesmo tempo ele usa toda a capacidade do LLM para montar uma linguagem como se ele estivesse acessando um modelo normal, né? Então, tu consegue usar todas as camadas dele, né, de raciocínio, de resposta, de comunicação, né, usando esse. Que bacana, que bacana. Mas, Mazili, deixa eu te dizer uma coisa. Vamos pegar aquele gancho, tá? Do Aquiles, né? Que é a mãe tu sabe a história do Aquiles, né? Ele é filho da ninfa Tétis, tá? E ela pegou e tinha na mitologia grega uma história que ele pegava as crianças, né? E banhavam no rio Estige, tá? Que era um dos rios lá da mitologia grega. E só que ela, para banhar, ela tinha que pegar pelo calcanhar, tá? Então a única parte do Aquiles que não ficou invulnerável foi o calcanhar, e aí a gente sabe a história, que ele morreu com uma flechada no calcanhar, Calcanhar. tá? Bom, aí eu te pergunto o seguinte, ó, qual é o calcanhar de Aquiles da inteligência artificial? Bom, pessoal, essa é fácil, né? Pode vir mais dessas, né? Desse tipo. Dados, né? O principal tendão aí de Aquiles, né? Por que que a gente fala de dados, né? Vamos falar agora um pouco bem na linha de questão corporativa de empresas, né? De modo geral. A gente tem dois aspectos aqui que são importantes quando a gente fala de dados. O primeiro é relacionado aos dados existentes, né? Muitas vezes as organizações têm dados existentes. Nesse teu exemplo que tu deu, que faltou, só tinha o faturamento de janeiro, não faltava os demais, tu Exato. tem um problema de completude de dados, que é um dos aspectos, uma das dimensões da qualidade de dados, né? Então, eu não tinha todos os dados disponíveis, eu não conseguia, talvez, não ia conseguir, né, ter a resposta que eu queria, porque faltavam dados. Tanto que teve que garantir, através de um agente de controle, dar uma volta para que isso não acontecesse mais. Tá, então, está relacionado a dados existentes, né? Então, para quem atua com. Tem muitas. Essa parte aí, né? Essa disciplina que trata disso é uma disciplina que
que a gente chama de governança de dados, né? Empresas maiores, mais estruturadas, eles utilizam isso. Mas, na verdade, é saber cuidar, né? Ter os dados, ter controles que garantam, né? Hoje em dia, muitas empresas, através de dashboards, de BI, conseguem analisar os dados e, eventualmente, avaliar se os dados estão de acordo ou não. Esse é um papel de meio de controladoria nas organizações. Mas em empresas menores isso é um pouco mais difícil, né? E às vezes essas empresas querem implementar, né, questões de inteligência, tá? Então, dentro dessa parte de governança de dados, a gente trata assuntos como precisão dos dados, relevância, esse aspecto de completude que eu comentei, e diversos outros aspectos, tá? Ah, então, isso ajuda a garantir que a IA está partindo de informações que realmente estão coerentes, né? A questão do lixo que entra, lixo que sai. Se eu entro com uma coisa que a gente sabe que os dados estão coerentes, vai sair. Então, Sim, muitos projetos, às vezes, passam por essa questão de higienização dos dados, melhoria da qualidade dos exatamente. dados. Tá? A gente não pode. Muitas vezes, sistemas novos precisam ser. Sistemas precisam ser repaginados. Outros requisitos têm que ser considerados para que o dado como um todo seja cada vez mais preciso e que eu possa utilizar ele como combustível da inteligência artificial. Tu acaba até te organizando, né, para Exa poder usar a inteligência artificial. exatamente. Então, eu crio uma condição que eu já precisava ter, né? Mas que até então, né, talvez não faça diferença para muitos negócios. Eu tenho alguns problemas que eu já tô, né, aprendi a conviver no dia a dia, efetivamente, aprendi a contornar de alguma maneira, mas que no momento que eu vou pegar aqueles dados e alimentar modelo, alimentar IA e vai me dar um resultado automatizado, muitas vezes eu não tenho mais uma interferência humana para ajeitar isso que eu ajeitava quando, né, tendo dados de pior qualidade. Né? Então a gente tem que se deparar com. No momento que eu automatizo as coisas têm que estar muito redondas, muito certas. Né? Então eu acho que também passa bastante por essa questão, né? Evitar ter o mínimo possível de vieses. Né? Então, poxa, vou treinar um modelo, vou ter dados de população, de clientes. Eu tenho que pensar numa diversidade do meu público, não posso pensar somente em alguma coisa muito pontual. Aí eu vou ter problemas em não ter toda essa diversidade demonstrada em dados, né? Esse é também um outro aspecto que alucinações, né? O que é alucinar? Senão, na verdade, é um erro, né? As alucinações podem ser provocadas por diversas coisas, mas uma delas é dados errados, são É, dados errados. eu sempre dou um exemplo, mas ele de por que que a IA, como é que a IA alucina, né? Dá uma explicação. Por exemplo, tu faz uma pergunta, lembra da nossa perguntinha lá, a Terra é, né? Aham. Se alguém, entre muitas aspas, né? A IA é a probabilidade da próxima, próxima palavra, né? Tá. Então, se alguém tiver dito, respondido que a IA, que a Terra é plana, tá? Eh, isso entra numa probabilidade. E se isso aí passou pelo treinamento, né, batido, daqui a pouco, num certo contexto, a IA vai responder que a Terra é plana, Sim, né? se tu começar a corrigir a IA e dizer, não, é plana, Ele, todo mundo começar, a probabilidade da Terra é plana verdade, começa a crescer. é verdade. Então, ela pode achar que esse tipo de resposta. É Então, certo. dentro da estrutura, né, quando tu disponibiliza o modelo, tu tem que evitar que seja possível tu imputar essas alucinações propositais, muitas vezes, né? Imagina seus concorrentes, cada um vai contratar aí diversos idiotas para ficar dando inputs de coisas erradas para derrubar um modelo dizendo que ele não é preciso. Não pode, né? Por isso que tem LLMs até aqui brasileiros, Sabiá, que são muito boas e treinadas, né, com a língua portuguesa. Tá? Mas eu acho que essa história aí, mas ele de compliance, de segurança, governança de IA, eu acho que a gente podia fazer um episódio, né? De repente trazer mais algum convidado, tu e mais um outro convidado, eu entrevisto vocês, né? Pode ser. Mas só para complementar a última pergunta ali sobre a questão de dados, faltou só mais um aspecto, que é o que a gente chama de desbloqueio, né, dos dados corporativos, que é o quê? Muitas vezes as empresas hoje, elas podem estar trabalhando com um cenário de que
elas possuem dados dos seus sistemas, algumas relações que elas armazenam, enfim, e-mails e às vezes vídeo, imagens, mas nem sempre eu tenho todos os dados que eu preciso para o objetivo que eu quero alcançar, né? Às vezes eu tenho que produzir, eu tenho que começar a registrar interações do meu público, né, do clientes, fornecedores, coisas que às vezes eu não faço, né, e eu preciso começar a mudar, seja por estratégias de marketing, seja por novos serviços em que eu faço com que o cliente esteja perto de mim, eu começo a coletar o comportamento dele, enfim, tal. Então tem muitos dados, né, que por aí que estão disponíveis e as empresas muitas vezes não registram isso, não armazenam. E isso vira um dificultador para alcançar determinados resultados que se queira, né. Tá, então muitos projetos de IA também passam por desenvolver outros projetos junto, tá, essa é a vamos dizer assim, tem uma coisa vai puxando a outra. E isso aí me remeteu agora essa teoria, né, ainda teoria, do Ian LeCun dos Old Models, né? Foi exatamente o que tu falou agora. Bom, senhores, com essa super aula aí do Marcos Sperbi, a gente encerra o nosso primeiro episódio, com quase 1 hora de muito conteúdo denso, mas é que a gente procurou ser o mais didático possível. Marcos, muito obrigado aí pela parceria. Roberto Mazzilli, eu que te agradeço, acho que foi muito bom, acho que foi bem didático, foi a gente se propunha a isso, né, a fazer uma introdução dos nossos ouvintes e futuros ouvintes a esse mundo da inteligência artificial. E vamos ver se a gente traz bastante conteúdo bacana aqui e prático, né, Mazzilli? Vamos trazer aí coisas de RH. Inclusive, eu estava falando com o nosso amigo André Streppel, ele está fazendo alguma coisa nesse sentido. E acho que pode ser outro é a governança de IA, né? Nós já pensamos no nome. Não vamos falar nesse nome antes de eu falar com ele, mas tu sabe quem é que eu estou me referindo. Enfim, dá para a gente fazer uma série de episódios bem legais aí e voltados assim para o uso da inteligência artificial na prática, tá? Mas assim, ó, esse episódio foi feito com muito carinho, né? A gente faz algum tempo já está preparando ele para que as pessoas fossem de certa forma instruídas, né, para entrar nesse mundo. Vocês ouviram falar nomes de empresas, nomes de pessoas que fazem parte desse mundo da IA, né? E lembrem lá do Sam Altman, da Ian Moday, da Anthropic, né? O Ian LeCun, enfim, uma série de personagens aí. Perfeito, Marcos. Bom, pessoal, então nós vamos dando o adeus aqui a nosso episódio. Nos vemos no nosso próximo encontro mensal. Lembrando que a nossa finalidade é descomplicar esse universo fascinante que é a IA. Até mais! Até mais.